Acampar é sinônimo de liberdade. O cheiro da floresta, o som da fogueira, as estrelas brilhando. Mas, às vezes, a natureza esconde segredos sombrios. Hoje, vamos contar 3 histórias reais de acampamentos que começaram como aventuras e terminaram em pesadelos. Essas histórias, baseadas em relatos reais, vão fazer seu coração disparar e te ensinar como evitar perigos na próxima trilha. Vamos mergulhar em cada detalhe, desde o primeiro arrepio até o desfecho chocante. Prepare-se para flashes de pegadas estranhas, tendas rasgadas e figuras sombrias na escuridão. Quer sentir o frio na espinha? Então, venha com a gente! Era uma noite quente de verão em 2005, no interior de São Paulo. 4 amigos, Lucas, Ana, Felipe e Mariana, decidiram escapar da cidade para um fim de semana na Floresta do Riacho, uma reserva florestal pouco conhecida, cercada por trilhas sinuosas e histórias de moradores locais sobre coisas estranhas vistas à noite. Eles eram jovens, aventureiros, e não davam ouvidos a superstições. Carregaram a picape com barracas, comida, lanternas e um violão, ansiosos por uma aventura inesquecível. O plano era simples: montar acampamento, fazer uma fogueira, contar histórias e curtir a natureza. O sol estava se pondo quando chegaram ao local escolhido, uma clareira cercada por árvores altas e cipós pendentes. O ar cheirava a terra úmida e pinheiros. Lucas, o mais animado, começou a montar a fogueira, enquanto Ana e Mariana armavam as barracas. Felipe, sempre o mais cauteloso, checava o mapa, garantindo que estavam a poucos quilômetros de uma trilha de emergência. "Relaxa, cara, tá tudo sob controle", disse Lucas, rindo, enquanto acendia o fogo. A noite caiu rapidamente, e a clareira foi engolida pela escuridão, exceto pelo brilho alaranjado da fogueira. As primeiras horas foram perfeitas. Eles assaram marshmallows, contaram piadas e compartilharam histórias de outros acampamentos. Mariana, que adorava fotografia, tirava fotos da fogueira com sua câmera digital, capturando o contraste das chamas contra a escuridão. Mas, por volta das 22 horas, algo mudou. O vento, que antes era uma brisa suave, parou completamente. O silêncio da floresta parecia pesado. "Vocês ouviram isso?", perguntou Ana, franzindo a testa. Todos pararam. Um estalo seco veio de algum lugar além da clareira. "Pode ser um animal", sugeriu Felipe, tentando manter a calma. Lucas pegou uma lanterna e apontou para as árvores. O feixe de luz revelou apenas troncos e folhas. "É só a floresta sendo floresta", ele brincou, mas sua voz tremia levemente. Mariana, ainda com a câmera na mão, sugeriu tirar uma foto com flash para ver o que tá lá fora. O grupo riu, mas ela insistiu. Quando o flash disparou, a luz iluminou a clareira por um instante, e todos congelaram. Na foto, ao fundo, entre as árvores, havia algo que não tinham visto antes, uma silhueta alta, indefinida, como uma sombra que não deveria estar ali. Isso é só uma árvore, né?", perguntou Ana, com a voz quase sumindo. Felipe ampliou a imagem. A silhueta não tinha contornos claros, mas parecia humanoide, com braços longos e uma cabeça sem feições distintas. "Não tem nada lá agora", disse Lucas, apontando a lanterna novamente. De fato, o feixe de luz não mostrava nada além de árvores. Eles tentaram se convencer de que era apenas uma ilusão, talvez um truque da luz ou da câmera. Mas o clima mudou. Ninguém mais queria contar histórias engraçadas. Por volta da meia-noite, decidiram dormir. Cada um foi para sua barraca, mas ninguém apagou as lanternas. Lucas e Felipe dividiam uma barraca, Ana e Mariana, outra. O silêncio da floresta era agora opressivo, como se algo estivesse observando. De repente, um novo som cortou a noite, um arranhar lento, como unhas raspando na lona de uma barraca. "Vocês estão ouvindo isso?", gritou Mariana, da barraca dela. Lucas abriu o zíper da sua barraca e saiu com a lanterna, mas o som parou imediatamente. Ele iluminou ao redor, nada. "Tá tudo bem, deve ser um galho", gritou ele, tentando soar confiante. Mas Mariana não estava convencida.
Ela pegou a câmera e começou a filmar a clareira, narrando em voz baixa: são 0h32, e algo tá errado aqui. Não sei o que é, mas... Ela parou de falar. A câmera capturou um movimento rápido, como uma sombra passando entre as árvores. O grupo inteiro se reuniu na clareira, agora com todas as lanternas acesas. Vamos checar as coisas e dormir, tá? Sugeriu Felipe, mas sua voz traía o nervosismo. Foi quando notaram, no chão, perto da fogueira, havia pegadas. Não eram humanas, nem de animais conhecidos. Eram mongas, com marcas que pareciam garras. O pânico começou a tomar conta. Ana sugeriu que voltassem para o carro e fossem embora, mas Lucas insistiu que era só uma brincadeira da natureza. A gente veio para curtir, não para surtar por nada, disse ele, tentando recuperar o controle. Mas, quando voltaram às barracas, encontraram algo que fez seus corações pararem. A barraca de Ana e Mariana estava rasgada. Não era um corte limpo, como de uma faca, mas rasgos irregulares, como se algo com força bruta tivesse tentado entrar. Dentro, os sacos de dormir estavam revirados, mas nada foi roubado. Isso não é animal. Animais não fazem isso, disse Felipe, agora visivelmente abalado. Mariana começou a chorar, segurando a câmera, que ainda gravava. Lucas, tentando manter a liderança, sugeriu que todos ficassem juntos na outra barraca até o amanhecer. Eles arrastaram a fogueira para mais perto, mantendo o fogo alto. Mas os sons não pararam. Durante a noite, ouviram mais estalos, como passos pesados circulando a clareira. Às vezes, parecia que algo batia nas árvores, como se estivesse marcando o território. Por volta das 3 horas, o clímax chegou. Um som gutural, quase como um rosnado baixo, ecoou pela clareira. Não era humano, mas também não parecia animal. A lanterna de Lucas apagou de repente, e a câmera de Mariana caiu no chão, ainda gravando. O vídeo capturou apenas sombras e gritos abafados. Quando o sol nasceu, o grupo correu para o carro, deixando metade dos equipamentos para trás. Ao chegar à cidade, relataram o ocorrido às autoridades, que fizeram uma busca na área. Encontraram as pegadas e a barraca rasgada, mas nenhuma explicação. Os moradores locais não pareceram surpresos. Um velho guia da região mencionou lendas sobre uma sombra silenciosa que protegia a floresta, aparecendo apenas para aqueles que desrespeitavam o lugar. Ninguém sabe o que o grupo encontrou aquela noite, mas as fotos e vídeos de Mariana ainda circulam em fóruns online, alimentando teorias. Alguns dizem que era um animal desconhecido, outros, algo sobrenatural. Lições, 8h30 menos 10 horas. O que podemos aprender com o acampamento da sombra silenciosa? Primeiro, nunca subestime o ambiente. Antes de acampar, pesquise a área, converse com moradores e verifique se há relatos de atividades estranhas. Segundo, tenha um plano de emergência, um rádio, um mapa detalhado ou um GPS podem fazer a diferença. Por fim, confie nos seus instintos. Se algo parece errado, provavelmente está. Esses jovens sobreviveram, mas poderiam ter evitado o pesadelo com mais preparação. A floresta do riacho guardava segredos que aqueles jovens nunca esquecerão. Mas a próxima história é ainda mais inquietante. Prepare-se para um acampamento onde o lago esconde algo que ninguém deveria ver. Vamos continuar? Era o verão de 2010, no norte de Michigan, Estados Unidos. A família Carter, Mark, o pai, Laura, a mãe, e seus filhos adolescentes, Emma e Noah, decidiu passar um fim de semana acampando às margens do Lago Visper, um lugar conhecido por sua beleza serena, com águas cristalinas e florestas densas ao redor. Eles queriam desconectar da rotina, deixar os celulares de lado e aproveitar a natureza. Mark, um entusiasta de atividades ao ar livre, escolheu o local por suas trilhas e pela promessa de um céu estrelado perfeito. Laura trouxe um caderno para esboçar paisagens, enquanto Emma e Noah, de 16 e 14 anos, estavam empolgados para nadar e explorar. O primeiro dia foi idílico. Chegaram ao entardecer, com o sol pintando o lago de laranja e dourado. Montaram 2 barracas,
uma para os pais, outra para os irmãos, e prepararam uma fogueira. Mark ensinou Noah a acender o fogo sem fósforos, enquanto Emma ajudava Laura a organizar a comida. O lago parecia um espelho, refletindo as árvores e o céu. Isso é o paraíso, disse Laura, desenhando o contorno das montanhas distantes. À noite, jantaram salsichas assadas e contaram histórias, com Noah tentando assustar Emma com lendas sobre monstros aquáticos. Para com isso, seu bobo, disse ela, rindo, mas olhando de soslaio para o lago. Por volta das 21 horas, a temperatura caiu, e uma névoa leve começou a subir do lago. O ar ficou úmido, com um leve cheiro de algas. Emma, que adorava fotografia, pegou sua câmera para capturar a névoa iluminada pela lua. Olha como fica bonito, disse, mostrando uma foto para Noah. Mas, enquanto ajustava o foco, ela franziu a testa. Tem algo errado aqui, murmurou. Na tela da câmera, entre a névoa, havia pontos de luz flutuando sobre o lago, como pequenas lanternas piscando. Isso não tá na minha frente, disse ela, apontando para o lago. Mark pegou a câmera e examinou a foto. Deve ser reflexo, disse, mas sua voz não soava tão confiante. O grupo decidiu ignorar as luzes e continuar a noite. Mas, às 22h30, um novo som interrompeu a conversa, um plop suave, como algo caindo na água. Talvez um peixe, sugeriu Noah, mas o som se repetiu, mais alto, como se algo pesado estivesse se movendo no lago. Mark pegou uma lanterna potente e iluminou a superfície. A água estava calma, mas a névoa parecia mais densa, quase engolindo o feixe de luz. Vamos ficar perto da fogueira, disse Laura, puxando os filhos para mais perto. Emma, no entanto, continuava filmando com a câmera, capturando o lago e a névoa. Por volta da meia-noite, o clima mudou completamente. O cheiro de algas ficou mais forte, quase podre, como se algo estivesse apodrecendo nas profundezas do lago. Noah, que estava brincando com um graveto na fogueira, levantou a cabeça. Vocês ouviram isso? Perguntou. Um som baixo, como um murmúrio, parecia vir da água. Não era um canto, nem um grito, mas algo entre um sussurro e um lamento. Emma apontou a câmera para o lago, e o microfone captou o som, agora mais claro, como vozes abafadas conversando. Isso não é normal, disse ela, com a voz tremendo. Mark tentou manter a calma, é só o vento nas árvores. Mas não havia vento. Laura sugeriu que todos fossem para as barracas, mas Noah, curioso, insistiu em dar uma olhada mais de perto. Antes que Mark pudesse impedi-lo, ele correu até a margem do lago com uma lanterna. Noah, volta aqui, gritou Laura, mas ele já estava a poucos metros da água. De repente, ele parou, olhando fixamente para o lago. Tem algo aqui, disse, com a voz quase inaudível. Emma correu atrás dele, ainda filmando. Na gravação, algo parecia se mover sob a água, não um peixe, mas uma forma longa e sinuosa, como uma sombra líquida. O pânico tomou conta quando Noah gritou e correu de volta para a fogueira. Tem algo lá, eu vi, disse, ofegante. Mark e Laura tentaram acalmá-lo, mas Emma mostrou o vídeo. A câmera capturou a sombra na água, e, por um breve momento, o que parecia ser um par de olhos brilhantes emergiu antes de sumir na névoa. Isso não é um animal, disse Laura, segurando os filhos. Mark, agora visivelmente preocupado, sugeriu que empacotassem tudo e fossem embora ao amanhecer. Mas a noite ainda reservava mais surpresas. Por volta das 2h, o murmúrio no lago parou, mas foi substituído por algo pior, passos. Não eram estalos de galhos, mas um som rítmico, como alguém andando na margem oposta. Mark iluminou o lago com a lanterna, mas a névoa era tão densa que o feixe mal atravessava. Emma, ainda filmando, capturou algo que fez todos congelarem, uma figura indistinta, alta, movendo-se na névoa. Não era claro o suficiente para distinguir, mas parecia estar olhando diretamente para eles. Isso tá nos observando, sussurrou Noah, apertando a mão de Laura. O clímax veio às 3h. A fogueira, que estava alta, começou a enfraquecer, como se algo estivesse consumindo o oxigênio ao redor.
De repente, um objeto pesado caiu no lago, fazendo a água respingar até a margem. Emma gritou quando viu algo na água, um pedaço de madeira, coberto de musgo, com marcas que pareciam garras. Mark pegou o objeto com um galho e o examinou. Isso não estava aqui antes, disse, com a voz rouca. A madeira parecia parte de uma canoa antiga, mas as marcas eram frescas, como se algo a tivesse arranhado naquela noite. O grupo passou o resto da noite dentro de uma barraca, com lanternas acesas e facas de camping à mão. Os sons continuaram, murmúrios, passos e, às vezes, o que parecia ser um arrastar na água. Quando o sol nasceu, a névoa se dissipou, e o lago parecia normal novamente. Mas a família não perdeu tempo, empacotaram tudo e dirigiram até a cidade mais próxima, onde relataram o ocorrido a um guarda florestal. Ele examinou a madeira e disse que o lago Whisper tinha histórias antigas de coisas que não deveriam estar lá, mas nunca houve provas concretas. A gravação de Emma foi analisada por entusiastas de mistérios, e muitos apontaram que as luzes e a figura na névoa poderiam ser fenômenos naturais, como gases do lago ou reflexos. Mas as marcas na madeira e o som dos murmúrios nunca foram explicados. Alguns moradores locais acreditam que o lago é lar de algo antigo, algo que não gosta de visitantes. A família Carter nunca mais acampou, e Emma ainda guarda a câmera, recusando-se a rever o vídeo. O chamado do lago nos ensina lições valiosas. Primeiro, evite acampar muito perto de corpos d'água desconhecidos, pesquise sobre correntes, fauna e histórias locais. Segundo, tenha um plano de evacuação claro, com mapas detalhados e rotas de saída. Por fim, nunca ignore sinais estranhos, como cheiros ou sons incomuns. A natureza pode ser bela, mas também esconde perigos que exigem respeito. O lago Whisper guardava segredos que a família Carter nunca esquecerá. Mas nossa próxima história é ainda mais sombria. Um grupo de trilheiros desapareceu sem deixar rastros. O que aconteceu no acampamento sem retorno? Vamos descobrir juntos. Era o outono de 1998, nas profundezas da Floresta Negra, na Alemanha. Um grupo de 5 trilheiros experientes, Hans, Lena, Karl, Sophie e Marcus, planejou uma expedição de uma semana para explorar uma área remota da floresta, conhecida por suas trilhas desafiadoras e lendas antigas. Todos eram montanhistas experientes, com anos de prática em caminhadas e acampamentos. Carregavam mapas detalhados, bússolas, rádios de longo alcance e suprimentos suficientes para 10 dias. Hans, o líder do grupo, era um guia local que conhecia a Floresta Negra como a palma da mão. Essa vai ser a aventura da nossa vida, disse ele, enquanto o grupo partia ao amanhecer, com mochilas pesadas e sorrisos confiantes. O primeiro dia transcorreu sem incidentes. O grupo seguiu uma trilha marcada, parando para almoçar em uma clareira com vista para um vale. Lena, que documentava a viagem com uma câmera de vídeo, gravava a cada momento, Carl contando piadas, Sophie apontando formações rochosas, Marcos ajustando seu GPS. A Floresta Negra era majestosa, com árvores altas e um tapete de folhas secas que estalavam sob os pés. À noite, montaram acampamento em um platô elevado, cercado por pinheiros. A fogueira crepitava, e o grupo compartilhou histórias sobre outras aventuras, alheios às lendas locais sobre sombras que caminham na floresta. Na segunda noite, algo mudou. Por volta das 22 horas, o rádio de Hans começou a emitir estática, mesmo sem ninguém tentando usá-lo. Estranho, murmurou ele, verificando as baterias. O sinal do GPS de Marcos também oscilava, mostrando coordenadas que não faziam sentido. Estamos no meio do nada, deve ser interferência, disse ele, tentando manter o grupo calmo. Mas Sophie, que estava de olho na floresta, notou algo peculiar. O canto dos pássaros, constante durante o dia, havia parado. O silêncio era tão profundo que parecia sugar o som da fogueira. Vocês sentem isso? Perguntou ela, apertando o casaco contra o frio súbito. Por volta da meia-noite, um som baixo e rítmico ecoou pela floresta, como batidas em madeira. Não era o vento, pois as árvores estavam imóveis. Hans pegou sua lanterna e iluminou a área ao redor do acampamento,
mas o feixe de luz parecia ser engolido pela escuridão. Lena, ainda filmando, capturou algo que fez todos se entreolharem. Na gravação, uma sombra passou rapidamente entre as árvores, mas, quando Hans apontou a lanterna, não havia nada. Isso é só um animal, certo? Perguntou Carlo, com a voz hesitante. Mas o som das batidas ficou mais próximo, como se algo estivesse circulando o acampamento. Na manhã seguinte, o grupo encontrou marcas estranhas no chão perto das barracas, sulcos profundos, como se algo pesado tivesse sido arrastado. Não eram pegadas de animais conhecidos, e as marcas pareciam formar um padrão circular ao redor do acampamento. Marcos, que tinha experiência em rastreamento, ficou pálido. Isso não é normal. Parece que algo nos cercou, disse ele. Sophie sugeriu voltar, mas Hans insistiu que estavam a apenas 2 dias da trilha principal. Vamos manter o plano, mas ficar alerta, disse ele, tentando esconder o nervosismo. Na terceira noite, o grupo decidiu montar guarda. Hans e Carl ficaram acordados, com lanternas e um machado de camping à mão. Por volta das 2 horas, o rádio voltou a emitir estática, mas, dessa vez, havia algo mais, um som abafado, como um sussurro em uma língua desconhecida. Lena, que estava na barraca, ligou a câmera e começou a gravar. O vídeo capturou algo que ainda intriga quem o analisou, uma figura alta e indistinta, parada a poucos metros do acampamento, com olhos brilhantes que refletiam a luz da fogueira. Quando Hans apontou a lanterna, a figura sumiu, como se nunca tivesse estado lá. O pânico começou a se instalar. Sophie, que conhecia as lendas da Floresta Negra, mencionou histórias de entidades antigas que protegiam a floresta de intrusos. Eles dizem que, se você desrespeita a floresta, algo vem atrás de você, disse ela, com a voz trêmula. Hans, cético, tentou manter o grupo unido, mas, na manhã seguinte, encontraram algo que acabou com qualquer esperança de racionalidade. O equipamento de Marcos, GPS, bússola e rádio reserva, estava destruído, como se algo tivesse esmagado tudo com força bruta. Fios estavam rasgados, e o metal do rádio, amassado. O grupo decidiu abandonar a expedição e voltar imediatamente. Mas, ao seguirem o mapa, perceberam que as trilhas pareciam diferentes. Árvores que não estavam lá antes bloqueavam o caminho, e o mapa parecia não corresponder ao terreno. Lena continuou filmando, capturando o desespero do grupo. Em um dos vídeos, ela narrou: são 15 horas, e não sabemos onde estamos. Algo tá errado. Eu juro que vi algo nos seguindo. O vídeo mostra flashes de sombras entre as árvores, sempre fora do alcance da lanterna. Na quarta noite, o clímax chegou. O grupo montou acampamento em uma clareira, exausto e com poucos suprimentos. Por volta das 3 horas, um som ensurdecedor ecoou, um grito agudo, não humano, que parecia vir de todas as direções. As barracas começaram a balançar, como se algo estivesse puxando as cordas. Hans gritou para todos correrem, mas, na confusão, Lena desapareceu. O grupo a procurou por horas, mas só encontrou sua câmera, jogada no chão, ainda gravando. O último frame mostrava uma figura indistinta se aproximando antes de a bateria acabar. O grupo nunca foi encontrado. Uma equipe de busca vasculhou a Floresta Negra semanas depois, localizando o acampamento abandonado. Encontraram barracas rasgadas, equipamentos quebrados e a câmera de Lena, mas nenhum sinal dos trilheiros. A gravação foi analisada, e as imagens da figura e dos sussurros no rádio alimentaram teorias. Alguns acreditam que o grupo se perdeu em uma tempestade, outros, que encontraram algo que a floresta não queria que vissem. Moradores locais falam de uma entidade que pune quem se aventura muito fundo. O acampamento sem retorno nos ensina lições cruciais. Primeiro, nunca subestime a importância de um plano de comunicação, informe autoridades sobre sua rota e leve dispositivos de rastreamento confiáveis. Segundo, conheça o terreno e respeite as lendas locais, elas podem conter avisos. Por fim, se algo parecer errado, confie no instinto e volte. A floresta é bela, mas pode ser implacável. Essas 3 histórias, a sombra silenciosa, o chamado do lago e o acampamento sem retorno, nos mostram o quanto a natureza pode ser fascinante, ao mesmo tempo, assustadora.
Acampar é sobre liberdade, aventura e conexão com o mundo natural, mas exige respeito e preparação. Cada uma dessas histórias começou com a promessa de momentos inesquecíveis, mas terminou em mistério e medo. Será que eram apenas coincidências? Ou há algo mais escondido nas florestas, lagos e trilhas que exploramos? A verdade é que a natureza guarda segredos que nem sempre entendemos. O que podemos levar dessas experiências? Pesquise seu destino, planeje rotas de emergência, leve equipamentos confiáveis e, acima de tudo, ouça seus instintos. Um som estranho, um cheiro incomum ou uma sensação de estar sendo observado pode ser o aviso que salva sua vida. Queremos que você aproveite suas aventuras, mas com segurança. Agora, queremos ouvir você. Já passou por algo estranho em um acampamento? Deixe sua história nos comentários, quem sabe ela não aparece em um próximo vídeo. Se gostou dessas histórias, clique no joinha, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos contos de suspense. Temos mais mistérios da natureza esperando por você, como os segredos das florestas brasileiras. Até a próxima aventura, e cuidado com o que pode estar te observando na escuridão. Acampar é sobre criar memórias incríveis, mas sempre com segurança. Fique ligado no canal para mais histórias de tirar o fôlego e dicas que vão transformar suas aventuras. Agradecemos a nossa equipe por tornar este vídeo possível e a você por assistir. Siga-nos nas redes sociais e compartilhe suas experiências. Até a próxima!